gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa revisão anual de redação para você chegar no Enem 2025 preparado, articulado, pegar o seu notão e arrasar na prova. No vídeo de hoje eu vou explicar passo a passo como escrever uma redação modelo Enem que vai tirar uma nota linda, maravilhosa e você vai brilhar na prova. Primeiro eu vou te explicar como que a sua redação vai ser corrigida, o que o corretor, o que as pessoas que vão te dar a nota vão procurar no seu texto, para aí sim eu explicar parágrafo por parágrafo o que é para você escrever, o que o seu texto precisa ter, ok? E rapidinho aqui, antes da gente continuar, se você também vive no caos de multitarefas, provas, passa horas estudando online, tem uma coisa que tá mudando a minha rotina e eu preciso te mostrar. Esse aqui é o Opera, um navegador gratuito, rápido, seguro e que tem várias funções perfeitas para quem estuda. Olha só, o Opera tem IA integrada. É só abrir na barra lateral e pedir para ela responder dúvidas, resumir textos, criar simulados ou até montar um calendário de estudos. Outra funcionalidade é o split screen. Você abre duas páginas lado a lado, tipo fazer uma videoaula enquanto anota os pontos principais. Ah, e olha o Spotify integrado aqui na barra lateral. Eu consigo ouvir música direto do navegador e se você nunca foi usuário, ainda vai ganhar 3 meses de premium. Outra coisa que me ajuda muito é a tradução instantânea, que é ótima para artigos e textos em outras línguas sem sair da página. Esse aqui é um artigo em inglês sobre a Revolução Francesa. Eu consigo só clicar nesse ícone de globo, em questão de segundos, toda a página que estava em inglês agora está em português e eu consigo ler sem nenhuma dificuldade. E a minha parte favorita são as ilhas de guia. Vocês estão vendo que tem muitas guias, muitas abas abertas? Pois bem, Opera vai agrupá-las para ficar tudo clean e organizado. Então todas essas abas aqui que são semelhantes, ó, todos esses vídeos do YouTube, todas essas páginas de Wikipédia, todas essas páginas de revista de história, tudo isso vai ser agrupado junto. Eu consigo fechar e abrir tudo ao mesmo tempo. E se tem alguma aba importante, você ainda pode colocar um marcador para você encontrar ela facilmente. Então aquele tanto de abas abertas vão virar essas ilhas pequenininhas. E tudo isso com visual limpo, barra lateral para acessar o WhatsApp e rede sem bagunçar o seu fluxo, bloqueador de anúncios e até VPN grátis. Enfim, se você quer deixar os seus estudos mais organizados e produtivos, baixa o Opera de graça pelo link que tá aqui na descrição. É gratuito e tá deixando a minha rotina muito mais produtiva. Muito obrigada, Opera, por acreditar no meu trabalho e agora bora começar a nossa revisão de redação. Começar como o seu texto vai ser corrigido, né? O que vai rolar? No dia que você for fazer Enem, você vai receber o seu caderno com as perguntas, né? Que atrás tem um rascunho que você pode escrever o que você quiser, que ninguém vai ver esse rascunho, mas tem a folha oficial. A folha oficial é a que o corretor vai ver. Então, pessoal, não rasure, não desenhe, não deixe cartas pro corretor. Tudo isso pode zerar a sua redação, ok? A minha dica é que você escreva primeiro o rascunho e só passe a redação a limpo depois, para você verificar várias vezes as palavras, se tá tudo escrito bonitinho, se você quer mudar alguma coisa. E os corretores não recebem a folha de papel, ok? A sua prova, ela é digitalizada. Então, a única coisa que eles vão ver é o que tá dentro do quadrado. Então, não escreva pra fora que isso não vai chegar até o corretor. E você pode escrever tanto em letra cursiva quanto letra de forma, desde que a sua letra esteja legível, ok? Se a letra não estiver legível, o corretor vai considerar que as palavras que ele não conseguiu ler estavam em branco. Então, treina aí a sua caligrafia. E eu também recomendo que vocês usem uma caneta bem fina, às vezes ponta 0,5, algo assim, para as palavras ficarem o menor possível e você conseguir escrever o máximo possível dentro da folha. Título na redação não é obrigatório, é opcional, ok? Você coloca se você quiser. Eu, Débora, geralmente não coloco o título, mas vai de cada um. A sua redação vai ser lida por pelo menos 2 corretores diferentes e de diferentes partes do Brasil. Eu, por exemplo, aqui de Minas Gerais, provavelmente a minha prova vai ser enviada para outra cidade, para outro estado, justamente para evitar que alguém que eu conheça tenha acesso, reconheça, aquela coisa toda. Se os 2 corretores que derem nota para o seu texto tiverem notas muito diferentes umas das outras, aí o seu texto vai ser visto por mais pessoas. Pode ter até mesmo uma banca com vários corretores que vai ler o seu texto. Isso tudo para garantir a qualidade da correção da sua prova. A nota da sua redação vai sair junto com a nota do Enem, mas o espelho, que é literalmente a sua redação digitalizada, explicando onde você errou e aquela coisa toda, sai só alguns meses depois, geralmente no mês de março, ok? E como que os corretores vão dar nota para o seu texto, pessoal? Essas são as chamadas 5 competências. Os corretores vão observar a sua redação sob 5 aspectos. Cada uma dessas competências vale 200 pontos, então somando todas elas, a gente tem uma nota 1000 se você tirar total em tudo. Oremos para
espera que seja o caso. A primeira competência, pessoal, é demonstrar conhecimento da norma culta da língua escrita. Resumidamente, escrever corretamente. Mas essa competência é a única que, para você tirar total, você pode errar, ok? Ela tem uma certa tolerância. Como que isso acontece, pessoal? A primeira competência avalia dois fatores, que são a estrutura sintática e a presença de desvios. Estrutura sintática, pessoal, é a forma como a gente constrói as orações, como que a gente constrói as frases, os períodos do texto, né? Se tá tudo completo, se tá coeso, se tá fazendo sentido. E já os desvios são falta de acentuação, falta de pontuação, regência, concordância, esse tipo de coisa, tá? Que é a tabelinha completa pra vocês. Então, pessoal, pra você tirar total na competência 1, você pode fazer um erro de estrutura sintática e você pode cometer 2 desvios, ok? Então, se o seu texto estiver todo perfeito, mas você escreveu árvore sem acento, você ainda vai tirar total essa competência. Nossa, Débora, mas eu escrevi a palavra árvore 4 vezes sem acento. É o mesmo erro, conta uma única vez, ok? E pra praticar essa competência, pessoal, na hora da prova, se você não souber escrever uma palavra, busque um sinônimo, tente evitar essa palavra, releia o seu texto várias vezes antes de passar para a folha oficial. Na hora de corrigir a sua redação, presta bem atenção quais são as palavras, quais são as falhas que você tem com mais frequência. Então, eu sempre erro crase, bora estudar crase. Eu sempre erro posicionamento de vírgula, bora estudar vírgula. Então, agora, né, que ainda dá tempo da gente estudar, é o momento da gente perceber quais são os erros que a gente mais comete e aprender a evitá-los. E caso realmente, Débora, eu não consigo usar crase de jeito nenhum, vamos trocar por sinônimo, vamos mudando essas frases pra gente não precisar usar essas palavras, essas coisas que você tem dificuldade. Inclusive, dá pra usar a área, que é a inteligência artificial de Opera, pra fazer essa correção gramatical da sua redação. Joguei aqui uma redação e olha a área trazendo a correção dela completinha de toda a gramática. Isso ajuda muito na hora de estudar. Então, depois que você tiver baixado o Opera, você entra lá, digita o seu texto exatamente como você escreveu e pede para ela fazer a correção ortográfica. Isso pode ajudar bastante. Agora, a competência número 2, que é compreender a proposta de redação e usar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. É longa, gente. Essa competência nós vamos dividir em 3. Vamos lá. Para começar, compreender a proposta de redação. Essa é a competência que vai julgar se você se ateve ou não ao tema, se você fugiu do tema ou não. E fugir do tema, pessoal, não é simplesmente o tema da redação é sobre violência doméstica e eu escrevi sobre desmatamento. Não, a gente também pode tangenciar o tema. Tangenciar é quando você até aborda o tema, mas você acaba escapando, você acaba escapulindo aí do que o tema propõe. Então, por exemplo, o tema da redação é desmatamento e você faz o seu texto inteiro focando em como que os animais estão sofrendo com a falta da flora. Isso é uma consequência do desmatamento? Sim, mas não é o ponto que o texto quer chegar. Então, como que a gente vai evitar de fugir ou de tangenciar o tema? Na hora da gente fazer o nosso planejamento de escrever o texto, a gente vai escolher uma quantidade menor de argumentos para você ter espaço para desenvolver a sua argumentação, mas também não ter espaço para fugir do assunto, para viajar na maionese, entendeu? A segunda parte da competência 2 é aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Pessoal, isso é muito importante e é a parte mais legal de escrever redação, porque a redação do Enem, ela quer que você mostre para ela que você sabe mais do que o texto motivador te ofereceu. Ela quer ver que você entende do assunto. Então, para você mostrar isso, você tem que trazer conceitos de outras áreas do conhecimento. É você trazer um dado estatístico, uma alusão histórica, uma frase de filósofo. Por exemplo, o Martin Luther King falou: toda hora é hora de fazer o que é certo. Isso dá para você jogar em qualquer tema de redação. Ai, Débora, no texto motivador tinha um gráfico. Eu posso usar os dados do gráfico? Pode, mas sempre coloca a fonte, tá? Não coloca de acordo com o texto motivador. Não, coloca de acordo com o IBGE, de acordo com o jornal Estado de Minas, ok? Então você sempre coloca a fonte. A minha dica é, pode usar sim coisas dos textos motivadores, mas usa uma só, não usa tanta coisa dos textos motivadores, justamente porque os corretores, eles querem ver que você tem algo a oferecer. E uma dica, pessoal, é vocês memorizarem desde já algum repertório coringa. Você gosta muito de Harry Potter, dá pra usar Harry Potter como uma alusão em vários temas. Se é algum tema relacionado à família, dá pra gente falar sobre as famílias que aparecem nos filmes. Se é algum tema relacionado à discriminação, dá pra falar da discriminação dos trouxas, dos bruxos de puro sangue, toda essa questão racial. E pra finalizar a competência 2, ela finaliza com dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é pra você escrever um texto dissertativo argumentativo, não é para fugir do tipo textual. Então, resumidamente, a competência
competência 2 é para você não fugir do tema, não fugir do tipo textual e trazer outras áreas do conhecimento. Agora, bora para a competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tudo isso pode ser resumido em uma palavra que é argumentação. Argumentação, pessoal, é você defender o seu ponto de vista. O objetivo da sua redação é convencer o leitor do seu ponto de vista. Por exemplo, um tema de redação que é sobre violência doméstica. O seu ponto de vista aqui, a violência doméstica é uma coisa ruim que precisa ser erradicada. E aí você tem no seu texto convencer o leitor que é um problema, que é negativo, que a gente precisa combater a violência doméstica. O tema da redação é sobre a extinção de animais no Brasil. O seu objetivo é convencer o leitor de que tem animais entrando em extinção, que isso é negativo, que a gente perde muito com isso, que isso é algo ruim e que precisa ser combatido. Todo tema de redação do Enem, pessoal, é sempre uma problemática, é sempre algo negativo que está acontecendo no Brasil, ok? Até porque tem proposta de intervenção que a gente vai ter que fazer no final. Então não tem como a gente promover uma resolução se não existe problema. Vocês concordam comigo? E aí na competência 3, o corretor vai ver como que você argumentou, como que você defendeu. Igual um advogado defende seu cliente, você tem que defender o seu ponto de vista na redação. E como que você faz isso, pessoal? Com estratégias argumentativas. Existem várias estratégias, ok? Você pode, por exemplo, trazer um argumento de autoridade, né? Falar, de acordo com biólogos, de acordo com cientistas, a perda de animais é muito danosa para a fauna e a flora. Você pode fazer uma alusão histórica para mostrar esse problema que está acontecendo agora não é um problema que surgiu agora. Ele existe há séculos no Brasil ou ele existe também em outras partes do mundo. Você também pode usar o raciocínio lógico e fazer uma argumentação de causa e consequência. Exemplificação, né? Então trazer exemplos que mostrem que o seu ponto de vista é um ponto de vista correto. Igual um advogado, pessoal. Se eu tô querendo defender que o meu cliente é inocente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma testemunha que falou que ele não estava no local do crime. Eu vou trazer imagens de câmera de segurança. Eu vou trazer pessoas que conhecem o cliente e vão falar que ele é de boa índole, que ele é uma pessoa legal. Eu vou levar o cliente no psicólogo, pro psicólogo falar que ele é uma pessoa boa, justa, certa. Isso tudo são estratégias argumentativas que eu usaria, por exemplo, num tribunal. Quando a gente está escrevendo a redação, é como se você fosse um advogado defendendo o seu cliente. E o seu cliente, no caso, é a sua opinião, tá? É o seu ponto de vista. Agora, bora para a competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Gente, o que isso tudo significa? Coesão textual, ok? O que é a coesão textual, pessoal? Eu sempre, todo ano, eu uso a metáfora do tijolo. Eu, Débora, quero construir uma parede. Adianta eu empilhar um tijolo no outro? Não adianta, porque eles não vão grudar. O que faz esse grude? O que gruda um tijolo no outro? Não é argamassa, não é cimento? Na língua portuguesa, pessoal, o que gruda os tijolos, o que gruda as palavras umas nas outras para fazer sentido, isso é a coesão textual, entendeu? E esse nosso cimento são os conectivos. O que são conectivos, pessoal? Tá aparecendo aí na tela uma tabela com vários conectivos, que são palavras que a gente usa o dia inteiro, o tempo inteiro, sem perceber. Quando eu te digo, eu sou de Minas Gerais, mas queria morar na Bahia, o que o mas tá fazendo? Ele tá falando, ó, eu disse uma coisa, mas agora eu vou dizer uma coisa que vai contrariar. E pra tirar total na competência 4 é muito fácil, gente, é muito fácil mesmo. Você só precisa ter no mínimo 6 conectivos no seu texto. Dentro de cada parágrafo tem que ter um conectivo, o que é muito fácil porque, igual eu mencionei, estamos o tempo inteiro usando conectivos, mas a pegadinha é, 2 dos seus parágrafos tem que começar com algum conectivo, ok? Então, dentro de cada parágrafo tem que ter um conectivo, simples demais, e, como, porquê, que, tudo isso é conectivo, então, simples, mas 2 parágrafos tem que começar. Você pode começar os 2 últimos parágrafos ou os 2 parágrafos do meio, por quê? O primeiro parágrafo não tem como, né, começar com conectivo, porque você está começando o seu texto daí. Então, você pode, por exemplo, os 2 parágrafos de argumentação, você pode falar em primeiro lugar e depois em segundo lugar. Pronto, já fez os conectivos. Você pode começar algum dos parágrafos com um conectivo de oposição. Então, falar, por exemplo, né, em algum parágrafo você falou, o desmatamento é muito ruim e prejudica o Brasil. E aí você começa o próximo parágrafo falando, entretanto, o problema está longe de ser resolvido. E outra forma muito fácil, pessoal, é você começar o seu último parágrafo do texto, que é o parágrafo da sua proposta de intervenção, com um conectivo de consequência. Então, você começa o parágrafo com, portanto, assim sendo, dessa forma, precisamos
precisamos resolver esse problema no Brasil. Inclusive, você pode pedir para a IA de Opera para fazer a lista de conectivos para você. Olha, pessoal, usei o atalho do Opera, pedi para a área, a inteligência artificial deles, e ela montou para mim uma tabela completa de conectivos. Tudo isso sem sair do navegador. Isso ajuda muito. E outra coisa para você se atentar, muito simples, tá? Mas que pode fazer perder ponto na competência 4, é usar a palavra onde sem valor locativo. O que isso significa? Onde, pessoal, designa, tem que designar, né, para ser gramaticalmente correto, tem que falar de um local físico. Então, por exemplo, se eu disser, eu moro no Brasil, um país onde tem muitas pessoas, ou onde nós vamos, na minha casa, tá certo porque eu tô falando de um local físico. O Brasil é um local físico, a minha casa é um local físico. Mas se eu digo, eu escrevi um texto onde eu falei sobre desmatamento, o texto não é um local físico, então o onde não tá correto. Eu teria que ter falado, eu escrevi um texto no qual eu falei sobre desmatamento. Coisa boba, tá, gente? Então a conclusão é, quando você usar a palavra onde, observa se é um local físico, um local que existe, um local onde você pode ir e pisar nele, tá bom? E outra coisa também que pode fazer perder ponto na competência 4 é repetir muitas vezes uma mesma palavra em um curto espaço de tempo. Então, para o texto ficar mais fluido, evite repetir muito seguidamente a mesma palavra. Tá? E para finalizar, a competência 5, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos humanos. A competência 5 nada mais é do que escrever uma proposta de intervenção. A redação modelo Enem, pessoal, ela demanda que você proponha uma coisa, uma única coisa, uma medida para melhorar, para resolver a situação, o tema da redação. Igual eu mencionei, todo tema de redação é uma problemática, é uma coisa negativa que está acontecendo no Brasil. Então, no seu último parágrafo, você tem que trazer uma medida que melhoraria essa situação. É uma medida só que essa medida, essa proposta tem que ser completa. E o que faz uma proposta de intervenção ser completa? Ela tem que ter 5 fatores, que são agente, quem que vai fazer essa coisa, ação, que é o que vai ser feito, modo, que é de que maneira isso vai ser conduzido, né? De que forma isso vai ser feito, finalidade, que é qual que é o objetivo dessa medida, né? Ela quer fazer o quê? Qual que é a meta dela? E detalhamento, que é você escolher alguma dessas partes, né? E trazer um detalhezinho a mais. É você falar um pouquinho a mais sobre uma dessas. Então, eu quero detalhar o agente, a ação, o meio, a finalidade, enfim. Você escolhe um deles e traz uma informaçãozinha a mais e pronto. É isso. Na hora que vocês forem falar o meio, né, pessoal, o modo, de que maneira que a sua proposta de intervenção vai ser colocada em prática, utilize, pessoal, o conectivo por meio de, porque aí você já vai matar aquela competência 4, que manda você colocar um conectivo dentro de cada parágrafo, e você vai estar jogando na cara do corretor. Olha o meio. Coloquei o meio. Preciso tirar total na competência 5. Coloquei. Então, no final, quando você terminar de escrever sua proposta de intervenção, leia ela para você ver se ela responde essas 5 perguntas. O que deve ser feito? Quem que vai executar essa proposta? Como ela vai ser executada? Por meio de que ela vai ser executada? Para que essa proposta está sendo feita? E qual outra informação foi acrescentada, né? Qual desses elementos teve uma informação a mais? Se no final a sua proposta de intervenção responder essas 5 perguntas, lindo, maravilhoso. Falei e agora sim vamos ao passo a passo. Como você vai escrever cada parágrafo da sua redação. Agora um disclaimer, né, pessoal? Esse é o meu método de escrever. Existem outras formas de escrever redação, existem outros métodos que dão certo também. Você recebeu a proposta de redação. Primeira coisa que você vai parar para pensar é: qual é o problema? Todo tema de redação do Enem é uma coisa negativa que está acontecendo no Brasil. Então você vai parar e vai pensar: qual que é o problema desse tema? Alguns temas já têm um problema bem óbvio. Por exemplo, aumento da criminalidade. Qual que é o problema? O problema é que existe uma grande criminalidade. Mas em alguns casos, o problema não é tão óbvio. Por exemplo, no tema que era lá da educação para surdos, qual que é o problema? O problema é que os surdos não estão tendo tanto acesso à educação quanto as pessoas ouvintes. Então é um pouco mais difícil de ver o tema. Mas você vai ter que encontrar qual que é o problema desse tema. Agora a gente vai fazer o nosso rascunho. A gente vai pensar, né? Como que nós vamos pensar esse rascunho? Você vai primeiro pensar qual que é o problema. E aí você vai pensar por que isso é um problema. Você vai escolher 2 argumentos que vão ser os argumentos que você vai desenvolver. Por que isso é negativo? Por que isso é ruim para o Brasil? Por que isso é ruim para as pessoas? Vamos usar de exemplo esse tema, que foi o tema
tema do Enem de 2017, que é um tema que eu achei difícil, que é a educação para surdos, tá, gente? O nome completo do tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas surdas não estão tendo acesso à educação plena, assim como as pessoas ouvintes. É que eles ainda têm muitos desafios, eles ainda têm muitas dificuldades para conseguir ter acesso à educação. Agora, vamos pensar, por que isso é um problema? Por que isso é negativo? Olha, se a gente parar para pensar, a educação é um direito. E se nem todos os brasileiros, no caso os brasileiros surdos, não estão conseguindo ter acesso pleno a esse direito, isso é algo ruim, Pessoas que não conseguem estudar, elas vão ter mais dificuldade na vida. As pessoas ouvintes não têm tanto contato com as pessoas surdas, então elas acabam não sabendo que eles passam por essas dificuldades. Muitas pessoas surdas não têm condições de pagar por uma escola específica para pessoas surdas. Muitas escolas públicas não conseguem dar a estrutura que o estudante surdo precisa. Isso tudo responde à pergunta: por que é um problema os surdos não terem acesso à educação? Entretanto, pessoal, de tudo isso que eu falei, a gente vai escolher apenas 2 argumentos. Porque aí, se você escolher apenas 2 argumentos, vai dar tempo de você desenvolver isso, de você falar um pouco mais sobre isso, mas também você não vai ter espaço suficiente para você fugir do tema. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente já respondeu: qual é o problema desse tema? Segunda pergunta: por que isso é um problema? Agora, a terceira pergunta que nós vamos responder é: por que esse problema ainda não foi resolvido? Muitos temas de redação, pessoal, são de temas que existem, que são problemas há décadas no Brasil. Então, a gente tem que parar e pensar, por que até hoje não resolveram isso? Por que até hoje os surdos não têm acesso pleno à educação? Ah, porque é muito caro para o Brasil colocar intérpretes nas escolas. Ah, porque eles muitas vezes moram em regiões do Brasil que são remotas. Ah, porque poucas pessoas sabem Libras, então é difícil para os surdos se comunicarem. E muitas vezes pessoas dentro da comunidade surda não têm noção de que eles têm o direito à plena educação, assim como uma pessoa ouvinte. E essa coisa da consciência se aplica a basicamente todos os temas de redação. Então nós respondemos a essa pergunta final: por que esse problema ainda não foi resolvido? E qual que é o pulo do gato, pessoal? O nosso último parágrafo do texto é o quê? É a proposta de intervenção. Então, quando você fizer essa lista, de motivos pelos quais o problema ainda não foi resolvido, um desses argumentos vai ser o motivo da sua proposta. Então, por exemplo, se eu quero usar uma proposta de conscientização, se eu quero que a minha proposta de intervenção seja conscientizar as pessoas surdas dos seus direitos, eu vou colocar lá na minha redação que o que impede o problema de ser resolvido é que a comunidade não está ciente dos seus direitos, para aí em seguida eu ir resolver esse problema. E isso tudo, gente, gera um texto fluido, gera um texto coeso, coesão textual, quarta competência. Então, pessoal, olha só como que o nosso texto está fluindo bem. A gente vai começar o primeiro parágrafo contextualizando, falando: oi, leitor, sabia que tem um problema, tem uma treta acontecendo no Brasil? Os surdos não estão tendo acesso à educação. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Aí no segundo parágrafo você vai falar: então, leitor, todos os brasileiros têm acesso à educação, mas se a comunidade surda não está conseguindo, isso é uma falha grave, porque se as pessoas não têm acesso à educação, elas vão ter muito mais dificuldade na vida, elas vão ter muito mais dificuldade de emprego. Poucas pessoas no Brasil sabem se comunicar em Libras, a comunidade surda acaba ficando isolada, isso é muito negativo, isso traz malefícios para o nosso país. E aí no terceiro parágrafo você vai falar: mas olha, esse problema ainda não foi resolvido, sabe por quê? Porque a comunidade surda muitas vezes não tem nem noção de que eles têm direito sim a frequentar escolas, eles têm direito sim a intérprete de Libras, então eles não sabem disso, eles não sabem dos seus próprios direitos. E para resolver essa situação, quarto parágrafo, nós vamos fazer uma campanha de conscientização para que a comunidade surda tenha noção dos seus direitos, tenha noção que eles podem procurar o governo, tenha noção que eles podem procurar as escolas, pipipi, popopó, o Brasil vai ser um lugar melhor. Brasil! Se a gente quiser mudar também a proposta de intervenção, eu quero oferecer cursos de Libras gratuitos. Então a gente vai falar, primeiro parágrafo: oi, leitor, sabia que aqui no Brasil tem um problema grave acontecendo? Os surdos não estão tendo acesso à educação. Segundo parágrafo: e isso é muito ruim que os surdos não tenham acesso à educação. Terceiro parágrafo: o problema está longe de ser resolvido, já que poucas pessoas sabem Libras, a comunidade surda acaba ficando ignorada, acaba ficando isolada. E para resolver essa situação, quarto parágrafo, nós vamos oferecer nas cidades cursos gratuitos de Libras, vamos fazer um curso gratuito no site do governo, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa estudar Libras, e assim a comunidade surda vai estar mais integrada, vai ter mais acesso à educação.
o Brasil vai ser um lugar melhor. Esse é o esqueleto do texto. Claro que a partir daí, vocês já entenderam, né? Mas vamos parágrafo por parágrafo agora para vocês compreenderem. Primeiro parágrafo é a introdução do seu texto. Então você vai fazer duas coisas. Você vai contextualizar e problematizar. Você basicamente vai falar, leitor, tem uma coisa acontecendo no Brasil e essa coisa é ruim. Então você tem que contextualizar o leitor que tem algo acontecendo e problematizar, falar que isso é uma situação negativa, maléfica, que traz coisas ruins para a sociedade, para o Brasil, para os brasileiros. E uma dica para você já ir matando a competência 2 é você abrir o seu texto com outra área do conhecimento. Então você começa falando, a educação para surdos não é um desafio contemporâneo, desde a Grécia Antiga, desde o século tal, isso já é um problema no Brasil? Ou então você faz uma comparação entre um filme, uma música, uma série, alguma coisa e a realidade. Você fala, no filme tal, nós vemos uma pessoa surda tendo dificuldade para ir à escola. E isso não está acontecendo só na tela do cinema. No Brasil, as pessoas surdas também estão tendo dificuldade em ter acesso à educação. Já trouxe outra área do conhecimento, né? Ou então, o filósofo, o sociólogo, tal, escreveu um livro, falou uma frase na qual ele diz sobre a importância da educação. Entretanto, aqui no Brasil, nem todos estão tendo acesso à educação. A comunidade surda tem dificuldade em encontrar escolas. Inclusive, aqui no canal tem vídeo, tá? Esse vídeo aqui com frases prontas para você começar a sua redação. Agora, o segundo e o terceiro parágrafo são os parágrafos de desenvolvimento, ok? A gente vai falar no segundo parágrafo por que essa situação é um problema e no terceiro parágrafo por que esse problema ainda não foi resolvido. Então, no segundo parágrafo, você vai começar a desenvolver, lembra daqueles dois argumentos que eu mandei você escolher? Você vai pegar esses dois argumentos e vai desenvolver. Então você vai usar as estratégias argumentativas para falar por que essa situação é um problema. E aí no terceiro parágrafo, a minha dica, se você for seguir esse meu método, você já começa com um conectivo para cumprir a competência 4 e um conectivo de adversidade, um conectivo mas, porém, contudo, entretanto. Então você vai começar o terceiro parágrafo falando, entretanto, o problema está longe de ser resolvido. E aí você vai falar por que o problema ainda não foi resolvido. E aí no quarto e último parágrafo, a gente vai concluir o nosso texto com a nossa proposta de intervenção. E a dica suprema, comece esse parágrafo com um conectivo, né, para você cumprir a competência 4 e um conectivo de conclusão. Dessa forma, assim sendo, portanto, a frase que eu sempre usava na minha época de vestibular era, portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse, o conflito, o problema. E aí você traz a sua proposta de intervenção. Agora, pessoal, dica para a proposta, né? Débora, eu tenho muita dificuldade. Como que eu escrevo a proposta de intervenção? Eu tenho duas dicas para você que tem dificuldade, né? Primeiramente, é muito bom você ler outras propostas, né? Eu vou ler uma aqui junto com vocês para vocês verem uma proposta que tem todos os fatores. Mas, pessoal, é uma boa você já ver alguns órgãos coringa para sua proposta de intervenção. Por exemplo, o Estado, com E maiúsculo, né? O país, o Brasil, é um agente que você pode colocar. E é um órgão super poderoso. Ou então, os ministérios, né? Se é um tema relacionado à saúde, você coloca o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Tecnologia, porque os ministérios são órgãos poderosos, a polícia, etc. Então, se você pega órgãos super poderosos, é garantido que independente do tema, né? Qualquer que seja o problema, a polícia muito provavelmente vai poder fazer algo para ajudar. O Estado brasileiro também é o agente mais fácil de todos, né? Porque o país pode fazer qualquer coisa. Você também pode usar a sociedade, as escolas, as famílias, isso tudo podem ser agentes, tá? Então, vejam agentes super poderosos para sua redação e no caso de extrema dificuldade, coloca o Estado brasileiro como um agente, porque o Estado pode fazer qualquer coisa. E outra dica coringa, pessoal, caso você esteja realmente sem qualquer criatividade, sem qualquer ideia de como fazer proposta de intervenção, conscientização, pessoal. Porque a conscientização, em teoria, na prática não, né? Na prática a conscientização não faz nada. Mas na teoria, a conscientização resolveria todos os problemas do mundo. Se todo mundo tivesse consciência que roubar é errado, não teria assalto. Conscientizar a população surda dos seus direitos. Conscientizar os adultos que é importante cuidar das crianças e proteger as crianças. Conscientizar as pessoas da importância de reciclar, da importância de cuidar do meio ambiente. Então, se você tiver sem criatividade, faz uma proposta de conscientização, tem que ter uma campanha midiática nas escolas para ensinar as crianças que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Igual eu mencionei, para sua proposta de intervenção ter nota total, ela
ela tem que ter agente, que é quem que vai fazer, ação, que é o que vai ser feito, meio, que é por meio de quê, de qual forma isso vai ser feito, finalidade, que é qual é o objetivo, qual que é a meta, o que que você quer alcançar com essa proposta, e detalhamento, que é você escolher uma dessas coisas e trazer um detalhe, alguma informaçãozinha a mais. A própria proposta de redação já te traz ideias de proposta de intervenção. Por exemplo, se na proposta de redação tem um gráfico falando que ao longo dos anos tem diminuído as denúncias de violência. Ele tá falando, olha, as pessoas não estão denunciando que eles estão sofrendo violência. Vamos melhorar isso? Vamos fazer mais fácil para as pessoas denunciarem? Vamos fazer com que as pessoas possam denunciar anonimamente? Vamos fazer uma campanha para que as pessoas saibam que todas as denúncias vão ser levadas em consideração? Vamos melhorar a forma como a polícia lida com essas denúncias? Sabe? Então, às vezes, a própria proposta já traz alguma ideia, alguma dica, já te mostra aí alguma forma de resolver o problema. Vamos ler, pessoal, uma proposta que tirou nota 1000, tá? De uma redação nota 1000, que era sobre aquele tema que eu acho muito difícil, do tema de 2018, que é manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. O que essa pessoa escreveu na proposta de intervenção dela? Essa pessoa, inclusive, usou o Estado como agente, ó. Então, cabe ao Estado o papel de garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários, através de políticas públicas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição. E aí, pessoal, vamos ver cada um dos elementos. Primeiramente, qual que é o agente que ele usou? O Estado. Então, cabe ao Estado fazer isso. O agente é o Estado. E o que o Estado vai fazer? Qual que é a ação? Garantir a segurança dos dados bancários das pessoas. Ok. De que forma que o Estado vai fazer isso? De que forma que o Estado vai garantir a segurança dos dados? Através, por meio de, ou seja, ele ainda usou um conectivo, olha o conectivo aí, através de políticas públicas que exijam dos sites informações sobre o sigilo de dados. Então, olha o meio. E ele ainda colocou mais um conectivo de conclusão. Dessa forma, assim sendo, portanto, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida. Então, ele está mostrando qual que é o efeito, qual que é a finalidade, o que ele está procurando, qual que é o objetivo dessa proposta de intervenção. Combater a manipulação do comportamento das pessoas. Vocês percebem? E aí, qual que vai ser o detalhamento? O que essa pessoa vai detalhar? Nesse caso, o aluno detalhou a finalidade, porque a finalidade começa. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento será combatida. Então, o objetivo é combater essa manipulação. E ele ainda adiciona mais um detalhe. Ele fala, salvaguardando, ou seja, protegendo o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição. Então, ele trouxe mais um detalhe do efeito, da finalidade, do objetivo. E assim ele trouxe os 5 elementos e por isso ele tirou total. E é basicamente isso, é dessa forma que você vai escrever a sua redação no Enem 2025, pessoal. E essa foi a nossa revisão de redação, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado o vídeo. Por favor, deixem like, compartilhem, que isso ajuda muito a valorizar meu trabalho aqui na internet. E igual eu falei no início do vídeo, se você quer organizar a sua vida e usar um navegador gratuito, rápido, seguro e com muitas funções para ajudar os estudantes, eu recomendo demais que você baixe de graça o Opera. É o primeiro link da descrição, eu tô usando há muito tempo, tô gostando bastante, tem me ajudado muito a organizar as minhas abas, a organizar a minha vida e eu tenho certeza que você vai gostar. Baixa o Opera e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.